Acabei comprando uma propriedade pequena meio isolada. No campo havia muito espaço e ficava a apenas uma cidade de onde cresci. Eu ainda tinha alguns amigos e familiares lá. Eu também tinha um apartamento pequeno na cidade, mas meu trabalho me permitia ficar totalmente remota. Então não precisava estar o tempo todo lá. Então passei um tempo nessa casa que comprei. Era uma comunidade antiga que ficava a apenas 1 hora de carro da cidade. O local era bastante isolado. A casa mais próxima da minha ficava muito longe e todos na comunidade pareciam ser reservados. Uma noite, por volta das 6 horas, eu estava sentada perto da janela da frente, quando alguém bateu na minha porta, mas eu não esperava ninguém. Olhando através do vidro, vi um homem, um estranho parado na minha varanda. Abri a porta, não querendo ser hostil. O homem alegou ser meu vizinho. Isso foi uma surpresa, pois pensei que era a única pessoa num raio de quilômetros. Conversamos por alguns minutos. O cara tinha uma personalidade muito boa e estávamos nos dando bem. A certa altura, ele finalmente perguntou se poderia entrar. Quase disse que sim, mas me contive no último segundo. O cara tinha uma urgência estranha na voz e isso me deixou um pouco desconcertada. Eu disse a ele que estava cansada e disse que talvez pudéssemos fazer isso em outra hora. Ele franziu a testa, assentiu e se virou. Eu o observei caminhar de volta para a estrada. Ele desapareceu da minha vista. Depois que ele se foi, me senti estranha com tudo isso. Não era todo dia que alguém aparecia sem avisar por aqui. Tranquei a porta, verifiquei novamente e fechei as cortinas. A noite ficou mais escura e tentei esquecer o homem. Eu realmente não tinha certeza de quem era o vizinho por ali. Talvez a 10 quilômetros de distância estava meu vizinho. Com o passar dos dias, esqueci-me do homem. Fazia cerca de 2 semanas e eu não o tinha visto novamente. Conheci algumas outras pessoas na área, mas nenhuma delas se parecia com aquele cara. Meu vizinho mais próximo era uma família jovem e também havia outro rapaz solteiro. Perguntei para os dois sobre o cara que bateu à minha porta e nenhum deles viu ninguém que correspondesse à descrição. Depois de mais uma semana, eu ainda não o tinha visto. Mas então, uma noite, algo aconteceu. Eu ouvi da minha cama lá em cima. Houve um leve som na minha porta da frente. Eu congelei e meu coração começou a bater muito forte. Houve novamente um som estranho. Eu não sabia o que era, mas temia o pior. Foi realmente assustador porque tudo era muito longe. A polícia levaria horas para chegar. O pânico tomou conta de mim e fui na ponta dos pés até a janela. Olhando para fora, era difícil ver alguma coisa. Tudo que eu conseguia ver eram árvores e as sombras do campo. Prendi a respiração, esforçando-me para ouvir qualquer sinal do intruso. O barulho ficou mais alto, mas eu não conseguia ver nada da janela do meu quarto, especialmente no escuro. Quem quer que fosse, eles estavam determinados. Meus dedos tremiam quando peguei meu telefone. Meu primeiro instinto foi pedir ajuda, mas o sinal estava fraco lá fora e não consegui ligar para nenhum dos meus amigos. Em vez disso, liguei para a polícia. Quando falei com a operadora, ele me disse que demoraria pelo menos 30 minutos. Sussurrei que era uma emergência, mas isso não mudou nada. Cerrei os dentes, tentando pensar em outra coisa. Decidi ir até os fundos da minha casa e mantive meus passos o mais silenciosos que pude. Fiquei ali, escondida num canto. Havia uma pequena caixa de ferramentas e eu puxei uma chave inglesa pesada. Não era muito, mas era tudo que eu tinha. Com o coração batendo forte, me aproximei da porta dos fundos, minha respiração ficando rápida e meu coração chegava a doer de medo. Começaram a bater muito forte na porta, como se quisessem derrubar ela. Eu estava tremendo quase incontrolavelmente neste momento, mas consegui sair para os fundos da minha casa. Reunindo toda a minha coragem, andei pela minha casa e espiei a varanda da frente. Estava muito escuro, então não fiquei preocupada em ser visto. Uma das luzes fracas da minha varanda estava acesa, então eu pude ver o cara, e que falta me fez uma espingarda nessa hora. Meu pai teria acabado com a vida desse desgraçado nesse momento. Fiquei ali tremendo, a chave inglesa pesada em minha mão. Examinei a área ao redor da minha casa, mas não havia sinal de carro ou caminhão. Apenas aquele homem tentando entrar na minha porta da frente. Fiquei olhando, mas tive algum conforto em saber que, se ele entrasse, eu não estaria lá.
Daquele canto escuro do lado de fora da minha casa, observei quando ele finalmente arrombou minha porta e desapareceu dentro de minha casa. Parecia que haviam passado horas desde que liguei para a polícia, mas quando olhei para o meu telefone fazia apenas 20 minutos. Fiquei ali por vários minutos e finalmente os policiais apareceram. Eles entraram na minha casa e trouxeram o homem algemado. Seu rosto estava apontado para baixo e eu não sabia como ele era. Ele foi colocado em um carro da polícia e levado embora. Falei com um dos policiais depois disso. Ele me fez algumas perguntas que eu não esperava. Eles queriam saber se eu tinha algum perseguidor que eu conhecesse. Até então, eu tinha a impressão de que se tratava apenas de um assalto. O policial então me contou que o intruso foi encontrado na minha cama, nu. Não havia nenhuma parte de mim que pensasse que eu estava sendo perseguida ou algo do tipo. Então me lembrei do cara que bateu à minha porta semanas antes. Contei isso ao policial, mas também mencionei que não tinha certeza se era ele ou não. Para ser sincera, talvez eu nem reconhecesse o cara se o visse, então não conseguiria nem identificá-lo. Nunca descobri se os dois incidentes estavam ligados, mas o cara foi pego e nunca recebi outro visitante estranho na minha porta. Tenho 31 anos e moro em uma pequena cidade no Canadá. Isso aconteceu há quase 10 anos. Estou a uma curta distância de carro de Thunder Bay, Ontário, e quando isso aconteceu, eu estava viajando sozinho para visitar meu irmão, que morava a cerca de 8 horas de carro de distância. Lá há muita floresta. As estradas são longas e não há muita coisa para se ver. Para piorar a situação, tem muitos motoristas bêbados. Se você ficar fora até tarde, eu sempre tentaria não dirigir depois de escurecer. No geral, é uma viagem muito chata e a fiz apenas algumas vezes por ano. Normalmente tentava fazer isso em um dia, mas desta vez estava chovendo e as estradas eram perigosas demais para dirigir a toda velocidade. Estimei que a viagem levaria cerca de 11 horas, em vez das 8 habituais. Por causa disso, imaginei que teria que parar em algum momento e passar a noite, especialmente se quisesse evitar dirigir depois de escurecer. Embora já tivesse feito essa rota antes, não conhecia o caminho o suficiente para escolher um bom lugar para parar. A informação online também não era muito boa, então eu realmente não sabia onde me hospedar. Eu estava na estrada há cerca de 6 horas e estava escurecendo. A chuva caía forte e o barulho do meu carro era ensurdecedor. Eu mal conseguia ouvir música. Eu estava de olho em um lugar para parar. Um motel à beira da estrada em minha cabeça era uma boa opção. Não tinha visto muita coisa, mas eu estava vendo sinais que indicavam que uma cidade estava chegando. Embora eu seja da região, sempre que dirijo por ali há cidades das quais juro que nunca ouvi falar. Esta foi uma delas. Quando me sinalizei pelas placas, saí da rodovia e segui para esta pequena cidade. Eram apenas 19 horas. Mas este lugar estava muito quieto, não havia ninguém. Tinha um correio, uma mercearia, uma loja de bebidas LSCO. Essa é uma loja de bebidas em Ontário. Também vi um posto de gasolina que parecia fechado. Eu não tinha certeza se estava falido ou se estava fechado apenas durante a noite. Não conheço nenhum posto de gasolina que feche às 19 horas. Uma coisa que não vi foi um motel ou hotel de qualquer tipo. Eu estava realmente ansioso por um banho e uma cama, mas estava começando a parecer que isso não iria acontecer. Depois de dirigir pelas ruas vazias, tive certeza de que dormiria no meu carro durante a noite. Eu vi uma pequena lanchonete que estava aberta. Além disso, havia apenas algumas casas e um pequeno prédio de apartamentos. Fui ao restaurante e pedi o jantar. Depois bebi uma cerveja até me expulsarem. A essa altura já passava das 10 horas. Voltei para o posto de gasolina fechado porque pensei que seria o melhor lugar para estacionar durante a noite. A essa altura, a chuva havia diminuído consideravelmente e comecei a ver algumas pessoas nas ruas. Um deles era um homem andando pela calçada. Ele usava roupas escuras e largas e parecia mancar. Ele tinha cabelos bem longos. Passei por ele e senti ele me olhando de uma forma estranha, mas estava escuro demais para dizer com certeza se era minha imaginação. Quando cheguei ao estacionamento do posto de gasolina, estacionei no canto mais distante e reclinei o assento. Embora fosse no início da noite, eu estava cansado.
Depois de mais 10 a 15 minutos, a chuva voltou a aumentar. Eu gostei. Estava morrendo de sono e o barulho da água iria me ajudar a dormir. Surpreendentemente, não consegui dormir imediatamente. Embora a chuva estivesse forte, notei o som fraco de passos do lado de fora do meu carro. Abri os olhos e vi o que parecia ser um homem passando pelo meu carro. Fiquei surpreso que alguém estivesse lá fora, na chuva, mas como eu estava tecnicamente invadindo, primeiro pensei que fosse a polícia, ou talvez o dono do posto de gasolina. Eu estava pronto para seguir em frente, se necessário. Então sentei e acendi a luz. Só então, ouvi um estrondo vindo da parte de trás do meu carro. Virei-me, mas tudo o que pude ver foi que minha janela traseira estava quebrada. Então ouvi o som novamente. Alguém estava lá fora, quebrando meu carro. Como estava escuro lá fora, não consegui ver quem era ou quantos eram. Quem quer que tenha sido, continuou batendo no meu carro. Eu não sabia quanto tempo a janela quebrada aguentaria, então liguei o motor e apaguei os faróis. Vi um carro da polícia estacionado do outro lado do estacionamento. Suas luzes estavam apagadas e a janela do lado do motorista estava aberta. Um único policial estava sentado no banco da frente fumando um cigarro. Ele estava observando meu carro com uma expressão entediada no rosto. Ele estava sentado ali observando alguém tentar bater no meu carro. E ele não fez nada. Acelerei o carro com tudo e saí de lá. Tentei olhar no espelho retrovisor para ver meu agressor, mas o vidro estava embaçado demais para ver através dele. Naquele momento pensei que não faria sentido tentar dormir. Então decidi arriscar na estrada e dirigir durante a noite. Assim eu chegaria cedo na casa do meu irmão. Obviamente, não me preocupei em chamar a polícia porque havia um ali e ele não fez nada. Felizmente, minha janela traseira ainda estava vedando toda a água da chuva, embora estivesse muito quebrada. Depois de mais meia hora na estrada, vi luzes piscando atrás de mim. Eu estava sendo parado. Parei meu carro no acostamento. Abaixei minha janela e um policial se aproximou. O mesmo policial que me viu sendo atacado antes. Boa noite, senhor. Você sabe por que eu parei você? Ele perguntou. Não por quê, eu disse, fingindo que não o reconheci. Não é grande coisa. Uma de suas lanternas traseiras está apagada. Havia uma tensão estranha entre nós enquanto eu ficava ali sentado, tentando entender qual era o seu ponto de vista. Ele não disse uma palavra sobre minha janela traseira totalmente quebrada. Até hoje, foram os 2 minutos mais assustadores e estranhos da minha vida. Depois disso, o policial começou a se afastar. Gritei para ele, com licença, senhor, qual é o número do seu distintivo? O policial voltou até minha janela, colocou a mão no teto do meu carro e disse, não abuse da sorte. Então ele voltou para o carro e voltou na direção oposta. Já era de manhã cedo quando cheguei à cidade do meu irmão. Quando estacionei na garagem dele, finalmente tive a chance de avaliar os danos ao meu carro. Além da janela traseira, minhas 2 lanternas traseiras estavam quebradas e minha placa estava faltando. O policial nem se preocupou em mencionar isso. Depois de dias pensando, tenho certeza de que foi um ato aleatório de violência. Quanto ao policial, nem sei o que pensar dele. Talvez fosse apenas um policial muito ruim. Porém, fiz denúncia na OPP, mas nunca descobri quem ele era. Até hoje não consigo explicar por que ele me seguiu, apenas para me avisar sobre a luz traseira. Acho que ele só queria esfregar isso em minha cara. Tudo o que sei agora é que sempre que estou na estrada, faço questão de evitar aquela cidade. Eu trabalho como empreiteiro em uma cidade pequena. A maior parte do meu trabalho é reformar casas antigas, mas faço todo tipo de coisa, incluindo paisagismo e carpintaria. Como é uma comunidade pequena, tenho que ser uma espécie de pau para toda a obra. Esta história é sobre um cliente meu que se revelou um psicopata total. Meu orçamento de marketing era muito baixo. Eu tinha apenas um site básico e uma página comercial no Facebook. Certa manhã, eu estava verificando minhas mensagens antes de sair para um local de trabalho. Recebi uma nova mensagem de um cara chamado John, que morava na cidade mais próxima da minha. Seu perfil era mínimo, apenas seu nome e a cidade onde morava. Ele disse que tinha algumas obras a serem feitas em sua casa, mas não deu muitos detalhes antecipadamente. Eu respondi e disse a ele que poderia passar depois do trabalho naquele dia.
Terminei o trabalho mais cedo e fui para a casa de John. Foi em um dos bairros mais agradáveis que já vi na região. A casa de John era uma linda casa de tijolo cinza, com uma varanda e uma longa entrada para carros. Dirigi minha caminhonete até a porta da frente e saí. Eu me sentia mal vestido com minhas roupas de trabalho esfarrapadas. Uma batida na porta foi o suficiente. Um homem abriu a porta e parou na soleira. Ele tinha cerca de 50 anos, rabo de cavalo e usava óculos. O homem se apresentou como John e me deu mais detalhes sobre o trabalho enquanto me levava ao porão. Ele me disse que queria uma sala reforçada para usar como escritório. Ele queria isolamento acústico e uma porta de segurança. John me disse que tinha alguns documentos e equipamentos importantes que mereciam proteção extra. O isolamento acústico era para que ele pudesse trabalhar em paz em todos os momentos. Achei que isso fazia sentido. Tive a impressão de que John era rico. Então não dá para saber que tipo de coisas importantes ele tinha. Eu nunca tinha feito um projeto como esse, mas parecia que estava dentro do meu conjunto de habilidades. Quando chegamos ao final da escada, John me levou até uma pequena sala no final de um longo corredor. Eu pensei ser uma lavanderia, ou talvez um depósito. A sala era estreita e não havia janelas. Parecia um lugar ruim para um escritório. Eu não sabia por que alguém iria querer passar tanto tempo naquele quarto, especialmente com uma casa tão bonita. Havia muitos lugares melhores. Achei que a segurança era sua principal preocupação, mas ainda parecia errada quando chegamos lá. John ficou na porta enquanto eu fazia algumas medições. Como a sala era pequena, seria muito fácil encaixá-la na minha agenda. Provavelmente seria um projeto de um único dia. Dei a ele um orçamento rápido, e ali mesmo ele aceitou prontamente. Quase desejei ter pedido mais. Fui para casa naquela noite e não pensei muito nisso. Na semana seguinte, tive um dia para dedicar ao projeto. Fui até a casa de John e bati na porta da frente. Ele atendeu a porta e me deixou entrar. Quando eu estava trabalhando no porão, John estava no andar de cima da casa. Depois de instalar o isolamento acústico e adicionar uma camada de madeira compensada sobre ele, a sala adquiriu uma vibração estranha. Parecia cada vez mais uma cela de prisão do que um escritório. As camadas de espuma e madeira faziam o ambiente parecer ainda menor. Eu estava me sentindo claustrofóbico por estar ali. Foi então que comecei a ficar realmente desconfiado. Terminei a maior parte do trabalho às 1 da tarde. Foi nessa hora que John me convidou para almoçar lá em cima. Isso não era comum na minha experiência, mas muito apreciado. Subi e me juntei a John na mesa da cozinha. Sentar em frente a ele era desconfortável. Algo sobre esse cara começou a me desanimar. Até então, nossas interações eram puramente comerciais. Agora eu estava almoçando com o cara e vendo a personalidade dele. Ele estava com muito frio, com uma expressão vazia nos olhos. Eu disse a John que estava quase terminando, e tudo o que precisei fazer foi instalar a grande porta de aço. Depois do almoço, voltei ao porão e terminei o trabalho. Quando terminei, eram apenas 4 horas da tarde. Eu estava pronto para encerrar o dia e vi John se aproximando do corredor e ele tinha algo na mão. Eu não sabia dizer o que era porque estava em um saco plástico branco. Ele caminhou até mim e examinou tudo. Bom trabalho, disse John, parecendo satisfeito. Há mais uma coisa que eu gostaria que você fizesse, acrescentou. Então ele abriu a bolsa e tirou um cadeado e uma fechadura. Isso fazia sentido porque não havia fechadura na porta. Olhei mais de perto e percebi que era uma fechadura unilateral, o que significa que você só poderia trancá-la por fora. A essa altura eu estava ficando realmente desconfiado. Achei que esse cara estava construindo uma cela de prisão ou algum tipo de masmorra na casa dele. Não havia nenhuma prova definitiva, e eu certamente não poderia provar isso, mas foi o que pensei. Não querendo mais trabalhar para o cara, inventei uma desculpa para não instalar a fechadura. Eu disse a ele que não cabia na porta ou alguma besteira assim. Ele pareceu acreditar, então me pagou e eu fui embora. Quando cheguei em casa, pesquisei no Google o nome de John e seu sobrenome também. Para minha surpresa, encontrei uma ficha criminal bastante preocupante sobre ele. Registros como esse são públicos onde moro, então pude descobrir que ele foi condenado por vários crimes graves, sendo o mais surpreendente um sequestro. Com esse conhecimento, o que vi antes parecia ainda mais preocupante. Foi então que decidi denunciá-lo à polícia.
Dirigi até lá naquela noite e contei à polícia tudo o que sabia. Obviamente não é ilegal tornar uma sala à prova de som, mas achei que valia a pena observar o cara. Eles pareciam levar isso a sério porque sabiam quem era John. Eles prometeram investigar e ficar de olho nele. Eu assistia ao noticiário de vez em quando para ver se acontecia alguma coisa, mas nada aconteceu. Pelo que eu sei, John ainda está por aí com uma maldita cela de prisão em seu porão. Rezo para estar enganado, mas acho que aquele cara estava tramando algo ruim ali. O que você teria feito em meu lugar? Eu acho que demorei demais para denunciá-lo. Sou de uma pequena cidade em Saskatchewan. Fica perto de várias reservas e está repleta de crime, drogas, pobreza, violência de gangues e desespero. Qualquer pessoa que conheça a província, mesmo que um pouco, saberá exatamente o que quero dizer. Passei 21 dos meus 26 anos lá, o restante na Nova Escócia e em Dawson Creek, BC. Sempre tive coisas horríveis acontecendo comigo e ao meu redor, mas elas nunca foram registradas como o tipo de coisa perturbadora. Sou um contador de histórias por natureza e sempre as adicionei à minha caixa, cada vez maior de anedotas humorísticas para contar em festas e encontros sociais. Ultimamente, as pessoas sugeriram que eu começasse a compartilhá-los porque é suficiente para causar TPT, transtorno pós-traumático, em alguém. As pessoas ficam surpresas por eu estar sã e ainda ser capaz de funcionar depois de toda a porcaria que vi. Quando adolescente, eu era o tipo de criança que a maioria de nós se torna, um garoto de classe média que passa a noite fumando maconha e andando por aí fazendo brincadeiras de mau gosto. Na época, eu estava saindo com uma garota que vou renomear como Jean para manter o anonimato. Naquela noite específica, estávamos cansados de jogar Gears of War 2 e queríamos dar um passeio. Eu nunca fui um cara de jogos brutais. Para mim, a violência é chata. Fui criado na Nintendo e, na época, era um jogador casual de Sims que passava a maior parte do tempo escrevendo contos. Ginny passou 12 horas antes de eu chegar jogando. Às 23 horas, nós dois estávamos fartos. Resolvemos conferir quais jogos novos haviam sido lançados na loja, que ficava a cerca de 2 quilômetros da casa dela. São 2 quilômetros pelo matagal da cidade, passando pelas casas dos traficantes, acampamentos de moradores de rua e armazéns abandonados. Era aquele bairro onde ninguém mora a menos que seja absolutamente necessário. Chegamos ao GameStop cerca de meia hora antes de fechar e começamos a olhar. Estava tão escuro lá fora que olhar pelas vitrines das lojas parecia que estávamos em um lugar abandonado. Eu me senti compreensivelmente desconfortável desde o início e pouco antes de encerrar, meu amigo decidiu por algum jogo aleatório. Fiquei feliz por sair de lá. Quando saímos da loja, entramos na luz dos fundos do prédio. Naquela época, aquela era a última luz que veríamos até cruzarmos para a parte mais segura da cidade. De repente, ouvimos um nativo conversando com alguém. Viramos à direita e vimos um homem alto e musculoso com 2 caras, um pouco acima do peso, parados na porta de um apartamento. Ele estava com uma arma em sua mão. Uma mulher podia ser ouvida no alto-falante dizendo coisas como: não vou deixar você entrar. Ele disse: vamos lá, quem você pensa que eu sou? Eu não estaria aqui se não quisesse consertar as coisas. Então a mulher começou a falar. Ela continuou, e ao fazê-lo, o cara se virou para nos ver observando o desenrolar disso. Então ele assobiou. Um de seus amigos nos viu e corremos pelo parque, passando pela escola pública, entrando no beco dos traficantes e atravessando para o lado melhor da cidade. Quando cheguei à escola católica, fiquei tão aliviado que parei para respirar, rindo do que acabei de sobreviver. Ginny e eu estávamos separados naquele momento. Então, apoiando as mãos nos joelhos, tentei recuperar o fôlego e olhei em volta, tentando ver se alguém estaria à espreita. Então segui pelo beco e subi na cerca, caindo no quintal da casa da mãe de Ginny. Entrei pela porta dos fundos. Poucos minutos depois, enquanto eu verificava a casa em busca de Jenny, algo caiu na porta dos fundos. Abri as cortinas e vi Jenny sem fôlego, rindo e ilesa. Eu abri e disse: nossa, foi uma correria. Depois ela me levou até seu quarto, onde assistimos alguns filmes pelo resto da noite.
Algum tempo depois, todo o quarteirão foi bloqueado pela polícia para rastrear um cheiro incomum. Acabou sendo uma pobre mulher morta. Ela foi assassinada. Ninguém sabe há quanto tempo ela estava lá. Não estou dizendo que os dois incidentes estavam relacionados, mas tenho minhas dúvidas. Nunca denunciei aqueles caras com medo de ser morto também. Depois disso, eles emitiram 6 seguranças privadas, vigiando a área o tempo todo. Espero que todos vocês tenham gostado dessas histórias. Se você quiser enviar o seu próprio relato, você pode fazer isso enviando para relatosreais6@gmail.com. E lembre-se, não vá até o escuro sozinho.